Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar que todos estão de pé para nós lermos a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, uma passagem bíblica muito conhecida, e nós queremos deixar aqui algumas considerações, enquanto os irmãos estão à procura. Mateus, capítulo de número 4, eu quero agradecer a Deus e ao nosso pastor por mais esta oportunidade de estar aqui na nossa igreja mãe, na nossa sede, para ministrar a palavra de Deus. Sempre será o nosso lugar aqui de adorar, de cultuar. Nas terças-feiras estaremos sempre junto com os irmãos adorando a Deus e aprendendo no seu santo templo. Deus abençoe nosso pastor e toda a diretoria, em nome de Jesus. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Graças a Deus. Podei-vos tomar assento. Pastor, quantos minutos? Glória a Deus. Nosso pastor é muito gentil. Cumprimento também todos os nossos companheiros que estão conosco nesta noite. Que bênção. Uma terça-feira maravilhosa. Como eu disse aos queridos, a mensagem, o texto que nós lemos, ele é sobremaneira muito conhecido de toda a igreja, muito estudado, pauta, assunto de grandes estudos bíblicos, da escola bíblica dominical, de grandes livros. E sempre que eu me debruço sobre a palavra de Deus, Deus tem falado no meu coração de uma forma muito especial, e eu gosto muito de esmiuçar a vida, o ministério, a maneira pedagógica e exemplar que o nosso Senhor Jesus Cristo usa todas as circunstâncias e situações para nos ensinar algo fundamental para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos alcançar êxito na nossa jornada. Jesus é e sempre será o maior modelo da igreja, o maior exemplo da igreja. E nós devemos não somente ouvir os seus ensinamentos, mas colocar em prática os seus ensinamentos. Quando eu olho para esse texto, há um momento em que Jesus
ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de que ele seja tentado por Satanás. Em 3 esferas da vida humana, em que o homem é tentado e engodado o tempo todo, mas Jesus, ele enfrenta com resiliência as astutas ciladas e armadilhas do inimigo, e ele o vence. Mas há aqui um modelo para nós vencermos o inimigo nessas áreas, quando ele nos tenta dentro das nossas necessidades humanas, quando ele nos tenta dentro da nossa vaidade humana, quando ele nos tenta, quando nós pensamos ser alguma coisa que ainda não somos, e como se ele pudesse nos dar algo que ele não tem. E ele sempre traz bandejas e bandejas a ofertar àqueles que estão trilhando o caminho da obediência, para que esses de alguma forma venham a se desviar da vontade e do projeto original de Deus. Eu posso dizer com toda clareza e afirmação que Deus tem um plano com a tua vida, que Deus tem um propósito bem específico com a tua vida, e todos os planos e propósitos de Deus estão pautados nos seus princípios, naquilo que Ele nos deixou como base e sustentação. Quando Tiago escreve no capítulo 4, verso 7, ele diz que nós devemos nos sujeitarmos a Deus. Quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus, a Bíblia diz, Tiago nos afirma, que nós então podemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que Tiago fala é sobre a obediência à vontade de Deus. Quando nós estamos debaixo da obediência à vontade de Deus, então nós sujeitamos a sua vontade, entendemos que a vontade dele é muito maior do que a nossa vontade, do que os seus planos são muito maiores do que os nossos planos, e os seus caminhos mais elevados do que os nossos caminhos. Ou seja, Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo da minha vida e da sua vida. Ele sabe muito bem qual é o plano e o propósito que Ele tem conosco, e Ele então diz, sujeite-se à minha vontade, porque ela é perfeita, boa, agradável, soberana, e nada pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. E Tiago então nos aponta que esta sujeição à vontade de Deus é um dos pilares da nossa vitória, é um dos pilares da nossa resistência, porque ele diz que nós vamos resistir ao diabo. Resistir. A gente nem precisa estar em guerra com ele para saber que ele está em guerra conosco, mas nós sabemos de uma coisa: nós temos armas espirituais à nossa disposição para resistirmos às astutas ciladas do adversário. Jesus como um exemplo, quem sabe a gente poderia dizer que Jesus nem seria necessário que ele orasse, muito menos que jejuasse, porque nós entendemos, sabemos e cremos que ele é o Filho de Deus. Nós sabemos que ele já tinha um plano específico, mas ele aponta para nós como modelo maior, pelo menos nesse texto, 3 pilares da nossa resistência. O inimigo nunca vai desistir de você, não importa qual cargo você ocupe, não importa quantos anos tem que você é crente, não importa quantas vezes você vem ao templo, o adversário nunca vai desistir de você. Mas eu tenho uma boa notícia para você esta noite: Deus, aquele que te salvou, que te comprou com o sangue de seu Filho amado Jesus Cristo, Ele não abre mão da sua vida. Você está na palma da mão de Deus, e Deus te segura firme, porque Ele te ama e Ele te deseja bem esta noite. Deus tem planos de bênção e de vitória. Então Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E Jesus já estava sabendo o propósito de Deus, não do adversário. E ele então jejua 40 dias e 40 noites. Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva não a um oásis, não a um lugar de delícias, a um pomar, mas Ele nos leva ao deserto. É certo que algum propósito Ele tem, de provar a nossa fé,
de provar a nossa perseverança, de provar a nossa resiliência diante das adversidades. Quando Jesus termina de jejuar, completa os seus 40 dias e 40 noites, a Bíblia deixa claro que ele, como homem, ele teve fome. Uma necessidade básica humana, uma necessidade básica do ser humano, o alimento. E Jesus tem fome, e o adversário vê ali uma brecha para tentar Jesus, para tirar Jesus do seu projeto original. Mas Jesus já nos deu uma base, já nos revelou um pilar para a nossa resistência ao inimigo. Sabe qual é? O jejum e a oração. Quando nós jejuamos, consagramos a nossa vida a Deus, quando nós temos a condição de martirizar o nosso corpo em prol de algo maior, que é o reino de Deus, quando nós dedicamos tempo, horas, em oração, Deus, Ele abre os céus sobre nós. E naqueles momentos de adversidade, de angústia, em que a gente olha para um lado e para o outro e parece que não tem resposta, mas o céu acima de nós, ele estará aberto, porque a oração é a chave que abre as comportas celestiais. Jesus estava com uma íntima comunhão com Deus. A sensibilidade de Jesus naquele momento era tremenda, porque o inimigo sutilmente, ele está usando a palavra. Ele está usando partes da palavra de Deus ao seu próprio prazer. Para quê? Para tentar ludibriar Jesus. Está ordenado aos teus anjos: você vai transformar essas pedras em pão, pode alimentar, você tem poder. Satanás está tentando lançar ali uma semente da dúvida. Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Mas quem está em oração, pastor Márcio, quem está em consagração, ele está em vigilância, ele está em estado de alerta, ele percebe como o inimigo é sorrateiro, ardiloso, e ele então tem resposta na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um veneno na veia de Satanás, mas para mim, para você, é vida com abundância, é vida que transforma. Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Levante a tua mão para o céu assim. Quantos aqui têm promessa de Deus? É palavra que saiu da boca de Deus. Deus é fiel para cumprir. O inimigo está tentando roubar isso da tua mente, dizendo: Deus te esqueceu, alguém te esqueceu, você não é reconhecido, ninguém te vê. Mas Deus lá do alto céu está dizendo: eu continuo falando contigo, que a minha promessa na tua vida está de pé. Você é muito maior do que o pão, e a palavra de Deus é vida. Jesus mostra para nós o segundo pilar da nossa resistência, é a palavra de Deus. Nós precisamos dedicar tempo e tempo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá certeza de que Deus ainda continua falando com o homem, ainda que o homem esteja cada vez mais distanciado de Deus, mas toda vez que esta palavra é mencionada, é Deus falando conosco, é o Espírito Santo falando lá no íntimo de cada ser humano. Ainda há esperança para você. Deus tem palavra para a tua vida, para o teu coração e para a tua família, e a palavra de Jesus é palavra de vida. É palavra alvissareira que transforma, que renova, que muda as circunstâncias, que transforma a maldição em bênção, que transforma o fracasso em triunfo, que faz de você que antes era derrotado, agora você está aqui, pode levantar a mão e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem tem promessa de Deus
vive na presença e na expectativa de que Deus vai cumprir as suas promessas. A palavra de Deus nos leva à obediência. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, que obedecer é melhor do que sacrificar. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu poderia até dizer aqui, traduzindo, que a palavra de Deus é um antídoto contra o pecado, porque quanto mais nós acreditamos, nós meditamos, nós pesquisamos, nós nos aprofundamos na palavra e praticamos esta palavra, mais próximos, mais perto de Deus nós estamos. Quantos aqui estão ouvindo a voz de Deus? Quando nós oramos e quando nós praticamos a palavra, Deus nos leva, assim como Jesus fez, ao terceiro pilar da nossa resistência. É a adoração. Uma marca que ninguém pode tirar. Uma credencial que ninguém pode tirar de você. Quando Deus te achou adorador. Eu não sei qual título que você tem aqui esta noite. Talvez você é pastor, talvez você é um diácono, talvez você é um presbítero, um evangelista, pastores, presidentes. Mas antes deste título, quando não havia nada, quando talvez o homem ainda nem tinha olhado, Deus lá do alto, o céu olhava e dizia assim: os meus olhos estão procurando os fiéis da terra para que me adorem. Os meus olhos estão procurando os verdadeiros adoradores para que me sirvam. De todos os atributos de Davi, a sua valentia, a sua coragem, a sua ousadia, a sua determinação, a sua fé, a sua resiliência. Tem um que me chama muita atenção na vida de Davi. É que Davi, antes de todos os títulos que ele carregou sobre si, antes de ser louvado pelas mulheres nas ruas de Israel, Davi era conhecido lá em cima no céu como um verdadeiro adorador. A essência dele, pastoreando ovelhas lá no mato, ninguém estava vendo. Lembra o dia que Jessé chegou lá para... Lembra o dia que Samuel chegou lá para ungir um dos filhos de Jessé? Ninguém se lembrou dele. Até que todos passaram. O pai disse assim: tem um menorzinho aí. Onde que ele está? Está lá no campo. Ele não estava no palácio ainda, mas Deus ia tirar ele do campo para levar ele para o palácio. Porque o verdadeiro adorador, Deus o procura e acha ele onde ele estiver. Deixa eu ver se aqui tem aqui esta noite. O verdadeiro adorador é achado de Deus. O verdadeiro adorador é encontrado por Deus. E Davi me dá prova disso quando a arca da aliança estava voltando para casa, para Jerusalém. Naquele dia, Davi deu saudade da sua vida de adorador, da simplicidade, de vestir apenas uma éfode de linho, porque naquele dia Davi, ele tira todas as suas indumentárias, todas as suas vestimentas reais, ele sai do trono, ele desce do palácio, ele vai para as ruas de Jerusalém, vai para a frente do povo, e a Bíblia diz que ele cantava, e ele bailava, e ele glorificava, e ele exaltava o nome do Senhor. Por quê? Porque o que estava faltando naquele lugar, estava voltando para casa, era a glória, a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso, simbolizado na arca do concerto.
Davi fez voluntariamente. Ele tirou tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tirarem toda essa indumentária sua, tudo isso que te deixa orgulhoso, pomposo, se tirar tudo, o que vai estar lá debaixo, irmão? Debaixo de toda essa indumentária, de toda essa pele que parece tão graciosa, eu creio que Deus vai encontrar aquele que Ele tinha antes, aquele que Ele está dizendo, aí está o meu adorador. Não importa a circunstância, Ele adora. Não importa o título, Ele adora. Não importa a posição, Ele adora. Não importa o momento que Ele está atravessando, Ele continua adorando, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Jesus disse para Satanás naquele dia, porque Satanás está dizendo, vou te dar tanta coisa que ele não tinha. Irmão, tudo que Satanás está oferecendo para alguém é porque ele não tem, é enganoso. E muita gente são vencidas pelo engano, porque estão de olho no ouro que reluz. Mas Jesus diz para ele, eu não vou te adorar não. Sabe por quê? Porque também está escrito, é a palavra que está dizendo, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Deixe-me dizer, toda hora Satanás coloca um ídolo diante de você. Toda hora ele quer apresentar algo que parece ser melhor do que o que você já tem. Toda hora ele quer te apresentar algo para tirar a sua atenção do verdadeiro Deus, daquilo que importa e da verdadeira adoração. E ele vem camuflado de diversas formas. E tem gente que já começa a deixar de lado as suas raízes, a sua matriz. Começa a deixar de lado aquilo que ele aprendeu desde a sua infância e começa a ceder ao inimigo que está trazendo novas ofertas ou inovações de todos os tipos, mas ainda tem gente de raiz que está dizendo, eu não abro mão do meu Deus, eu não abro mão da verdadeira adoração, eu estou na casa do Senhor para adorá-lo em espírito, lá de dentro, lá de dentro, lá de dentro e em verdade. Se coloca de pé no nome de Jesus. Essa é a marca da Assembleia de Deus. Fala em línguas estranhas de todo culto. Crente é batizado com o Espírito Santo. Salvação de almas, libertação. Sabe por quê? Porque tem crente que ora. A oração para muitos é sempre a primeira opção e não o último recurso. Levante a tua mão para o céu. Adore o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Diga para Deus, eis-me aqui, Senhor, me ache aqui no meio desta multidão. Toca nele pela fé. Você está ao alcance do toque de Jesus e você pode tocar nele pela fé. E quando há esta interação entre nós e Deus, o milagre acontece, a glória de Deus desce e o renovo começa a surgir no meio do seu povo. Aquele renovo que é produzido pela palavra de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Como é bom nós estarmos aqui na presença de Deus, diante de Deus. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a graça de Deus fluir na tua vida. Sinta a unção do Espírito Santo na tua vida. Receba nesta noite cura divina, libertação, porque Jesus está neste ambiente, porque Jesus está neste lugar. Você que está longe, está nos assistindo pelas redes sociais, o Espírito Santo de Deus te acha aí. A glória de Deus te encontra aí e leva renovo, vida para você e para a sua casa. Quantos esta noite creem que o Senhor está aqui? Quantos esta noite sentem a presença dEle, a glória dEle, e Ele está esperando que você o adore em espírito e em verdade. Xarabacando emahai. Larabacasui de cancho mande casui de rebia andahasya. Lei que ancho manto que nebia sui de rebia andahai.
O Espírito Santo de Deus nesses últimos dias vai reacender o fogo no coração de muitos crentes. Tem crente que já não profetiza mais, e o Espírito Santo está dizendo: eu vou encher a tua boca e você vai profetizar na minha casa. Eu vou encher a tua boca e você vai profetizar no meio do meu arraial. Se prepare para o mover de Deus. Se prepare para um avivamento. Se prepare para o que Deus vai fazer através de você, porque Deus te enche, te capacita, te renova. Oramanto que massuiderebe anda caçuriai. Eu tenho sentido da parte de Deus estes dias um renovo. Eu tenho sentido da parte de Deus um arder no meu coração por almas, um arder no meu coração por aqueles que estão afastados. Eu estou sentindo o arder de Deus, e quando o Espírito Santo começa a incomodar desse jeito, é porque um avivamento está chegando, um despertamento está chegando, a glória de Deus está chegando. Quantos aqui quer ser profeta aqui esta noite? Quer ser boca de Deus aqui esta noite? O verdadeiro profeta, ele começa a proferir palavras proféticas sobre a sua casa. Eu não sei como está a tua casa, eu não te conheço, eu talvez nunca te visitei, mas tem um que neste momento está aqui e está lá. Ele conhece os teus filhos, ele conhece o teu marido, ele conhece a tua esposa, o teu esposo conhece a tua história. Em nome de Jesus Cristo, você vai profetizar sobre a tua casa. Ó Deus, entra na minha casa esta noite. Ó Espírito Santo, transforma minha filha esta noite, transforma o meu filho, entra com providência no meu lar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não vou permitir que o diabo se ande na minha casa. Não, não, não. Eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus na minha vida. Tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor. Correntes começarão a cair por terra. Deus vai abrir ouvidos espirituais, olhos espirituais, vai queimar do coração dos seus. Há um desejo de estar na presença de Deus esta noite. É uma noite profética para a tua vida, é uma noite profética para a tua família. Vai mudar o quadro lá, vai mudar a história lá. Deus está chegando como um trator para arrancar raízes de amargura, para tirar tragédias e transformar em bênção. E quem crê nisso, diga glória a Deus.